Olá! Nós a vamos estudar ouvindo a voz de Deus, lição 9. A verdade sobre a morte. Então, vamos estudar. O que acontece a uma pessoa depois da morte? Interessante, né? Muitas pessoas têm seus pensamentos, né? Sua cultura, seu meio sempre ensinou coisas que nem sempre são de acordo com a Bíblia. Nós estamos falando o que acontece depois da morte, ou a verdade sobre a morte, que é o título A Verdade sobre a Morte, mas que esteja dentro da Bíblia. As tentativas feitas para se responder a essa pergunta são muitas, e a maioria só consegue aprofundar a angústia e a tristeza que envolve o assunto e aumentar as dúvidas. Para uns, a morte, ao morrer, o indivíduo vai direto para o céu ou para o inferno. Para outros, ele será um espírito que encarnará sucessivamente em outros seres. Em meio às ideias conflitantes, necessitamos obter uma resposta produtora de segurança, que só pode ser encontrada na palavra de Deus, na Bíblia. Primeira pergunta sobre a verdade sobre a morte. Que material Deus usou para criar o homem? Gênesis 2:7. Diz assim, do pó da terra e soprou em seu nariz o fôlego de vida. O boneco de barro passou a ser vida. Portanto, pó da terra mais fôlego de vida, que veio de Deus, né? O sopro de Deus, é igual a alma vivente. E aí, ser humano, igual a ser humano. A alma vivente barra ser humano. Por quê? Porque está se falando da mesma coisa. Alma vivente, ser humano, é a mesma coisa de acordo com a Bíblia. Ok? A teoria da evolução explica que o ser humano precisou de milhões de anos para se constituir no que é hoje. As escrituras, no entanto, declaram que o ser humano foi criado por um Deus onipotente que utilizou apenas pó da terra e soprou e o sopro de sua boca. Isso está em Gênesis 2, verso 7. O salmista Davi declara que fomos criados de modo assombrosamente maravilhoso. Salmo 139. Certo? Como a Bíblia se refere à alma? Ezequiel 18:4, Gênesis 46:27, Deuteronômio 10:22 vai dizer: todas as almas são minhas. Portanto, alma significa pessoa viva. A palavra alma aparece na Bíblia aproximadamente 1.600 vezes e em nenhum caso se refere a uma entidade fora do corpo ou à imortalidade. Alma é a união do corpo com o fôlego de vida, ou seja, a pessoa viva como não é um todo. Deuteronômio 10:22. Deuteronômio 10:22. 3. O que acontece com a pessoa ou com a alma vivente quando morre? Em Gênesis 3:19 diz que o corpo volta a ser pó. Em Eclesiastes 12:7 diz que o espírito, o ar, o fôlego de vida volta para Deus. Eclesiastes 12:7. Vocês perceberam que o espírito aí é o ar, o sopro de Deus, né? O fôlego de vida que Deus nos deu. E a memória é entregue ao esquecimento. Eclesiastes 9:7. Para onde vai as pessoas, a alma vivente, após a morte? Eclesiastes 9:5, 10, Jó 7, 9 e 10 diz que vai para a sepultura. Pode ir ao cemitério que você vai ver o corpo das pessoas que estão mortas. Ou se não foram cremadas, ou se não tiveram outro destino como morrer no mar, ser afogado e desaparecer, e por aí vai, né? Tem os mortos conhecimento de alguma coisa? Não. Não nos é possível ver e falar com alguém que já morreu.
Em tais manifestações, não é a pessoa morta que aparece, mas sim Satanás. Viu que terrível? E seus anjos disfarçados, 2 Coríntios 11, 13. Ele não deseja que entendamos que a oportunidade de salvação só existe enquanto vivemos, claro, né? As Escrituras declaram que a morte ou que os mortos não praticam nenhum tipo de atividade na sepultura. Eclesiastes 9, 5 a 10. E permanecem em estado de inconsciência. Portanto, não há possibilidade de comunicação entre pessoas mortas e vivas. Levítico 18:11 declara que não existe reencarnação nem comunicação com os mortos. A teoria de vida imediatamente após a morte é um dos enganos do inimigo de Deus. Gênesis 3:4. Está bem claro, transparente. A Bíblia não esconde absolutamente nada. E vai depender da pessoa. Ela quer acreditar no que ela pensa ou no que está na Bíblia. É uma escolha, né? Tudo nessa vida há uma escolha a se fazer. E a Bíblia só coloca 2 caminhos: ou mortalidade da alma, ou imortalidade da alma, que é uma ação, uma fala satânica. Então, a Bíblia explica que morre, volta a ser pó. Quem unicamente possui imortalidade? 1 Timóteo 6,16. O único que possui a imortalidade é Deus. Ele nunca morreu. Deus nunca morreu. O Filho morreu como ser humano, mas como Deus ele também nunca morreu. E nem o Espírito Santo. Nunca nasceu e nunca morreu. A imortalidade é um atributo exclusivo